ao vivo, Povo da Fé, para o Brasil e o mundo, através do canal Povo da Fé. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou direto ao ponto, sem muita enrolação, mas antes eu quero pedir o teu like, importantíssimo, você que chegou agora, deixa o teu like para o YouTube recomendar essa live para outras pessoas. As informações que eu vou passar aqui é extremamente importante, fique até o final, você vai ser aqui agraciado com essas informações e com certeza isso vai trazer um despertamento espiritual para todos nós aqui nessa live. Com certeza será uma live muito forte, compartilha, deixa o like, prepara aí para você não perder o foco, né? Senta no seu cantinho e assista essa live, porque as informações hoje são de arrepiar, tá bom? Então vamos lá, gente, vou começar aqui passando algumas informações, mas eu preciso dizer que a cada dia que se passa, os sinais estão mostrando que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, para tomar para si um povo especial, zeloso e que vive na prática das boas obras. E nós podemos ver que o mundo, a cada dia que se passa, a gente se surpreende mais com os sinais que estão acontecendo no mundo afora. Para cada fato, para cada sinal que acontece na face da terra, vem a mídia, né? As pessoas com seus discursos apresentando teses naturais, coisas naturais. Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui para vocês algumas matérias que, para todas essas matérias, as pessoas, a mídia apresenta os seus recursos naturais como se fosse uma coisa comum, algo normal, quando na verdade não é normal. São evidências que mostram que Jesus está voltando. São coisas que não aconteciam alguns tempos atrás. É bem verdade que o sinal profético maior que precisava acontecer, que mostraria a volta de Jesus, foi o nascimento da nação de Israel. Mas de lá para cá, diariamente tem acontecido sinais assustadores. Sinais que realmente têm deixado a sociedade de cabelo em pé, como diz o ditado, porque é coisas que não aconteciam anteriormente. Coisas assustadoras, que é o que, pastor? Acontecer de da noite para o dia, aparecer umas crateras no chão, que as pessoas não sabem de onde estão vindo essas crateras. Pessoas que estão perdendo casas, estão desesperadas. Imagina, você tem sua casa própria? Imagina você que passou uma vida lutando para construir uma casa, para morar com a esposa, com a família, né? E quando você vai dormir, tá tudo bem. De repente você acorda, a garagem da sua casa e o quintal tá uma cratera gigantesca. Você já imaginou o tamanho do desespero? Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. É o que está acontecendo na Grande Curitiba nesses dias. Não foi no ano passado, gente. É nessa semana, aconteceu na Grande Curitiba e tem uma matéria, que tem um vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês verem aqui, ó. Olha só. Terra afundou na chácara, seu Carlos quase perdeu o chão. Que susto! Eu fui passar para ver a água lá deles, fui para baixo, lá me enterrei, perdi sapato, eu perdi meia, perdi tudo. Estava vendo que eu ia morrer na hora. Isso foi em Almirante Tamandaré, região de Curitiba, no fim do ano passado. E de lá pra cá, a coisa só piora. E é que não tem medo, né? Não sabe o que está acontecendo? O pessoal pensa que é um terremoto, alguma coisa? Em Colombo, também perto de Curitiba, um fenômeno parecido, mais antigo, abriu buraco no asfalto e quase engoliu o quintal da dona Cecília. Foram 5 caminhões de terra para tapar a ameaça. Minha preocupação é só que afunde, né? Faça buraco aí por tudo, porque como já aconteceu. O medo também ronda a casa do seu Geraldo, no mesmo bairro. Começou pelas paredes, atingiu o piso e agora ameaça até as colunas da casa. Investimento de uma vida. É uma decepção muito grande, entendeu? E a gente poder presenciar o que está acontecendo aqui. Então a gente fica com muito receio, primeiramente da segurança. E segundo como resolver essa situação, né? O medo é que abra um buraco mesmo, assim, né? Que me caia tudo para baixo. Eu creio que até aqui já dá para a gente fazer um comentário aqui. Quem está em casa entender, né, que isso é assustador. Quando não é cratera, é terremotos. Quando não é terremotos, é enchentes. Quando não é enchentes, é tempestades. Quando não é tempestades, é pandemia. Quando não é pandemia, é outra coisa e assim vai, né? A área da política, as guerras, e a coisa vai ficando cada vez mais complicada.
e o medo tomando conta das pessoas, né? E aquilo que eu falei aqui no começo da fala, muitos ainda continuam tentando naturalizar todos esses fenômenos como uma coisa natural. Não, é que a rocha, os minérios das rochas estão se deteriorando e se movendo. Mas espera aí, os minérios da rocha deixaram para se deteriorar apenas agora, depois de tantos anos que nós existimos? Nunca vimos isso, né? Aqui tem pessoas que têm 60, 70, 80 anos de idade e nunca viu isso acontecer. E agora isso está acontecendo. Então, quer dizer, a gente percebe que são sinais do fim dos tempos. Sinais que mostram que realmente a vinda de Jesus está próxima. A terra está gemendo, a natureza está demonstrando sinais assustadores, né? E a gente percebe que realmente tem pessoas que ainda continuam sem este despertamento, né? Essa parte aqui, ó, que eu vou parar aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Onde essa senhora está pisando aqui, tá vendo? Onde ela está pisando ali, precisou de 5 caminhões de terra para preencher a cratera, né? Olha o tamanho dos buracos que se abriu aqui, ó, do nada, no quintal dessa senhora. Aconteceu no bairro também de Maceió, né? Que tem um bairro lá totalmente parado, um bairro fantasma, devido também aos mesmos acontecimentos, né? Esses fenômenos que estão acontecendo na região de Colombo, Almirante, Tamandaré, o pastor Claudinei, ele viu isso acontecer na terra de Sodoma e Gomorra, que fica na divisa entre Jordânia e Egito, bem próximo ao Mar Morto, que acontece essas explosões de debaixo da terra que abre crateras de até 20 metros de profundidade, com a largura aí de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, né, perdendo ali BRs que passam indo em direção de Jerusalém para a cidade de Eilat, né? As BRs estão se perdendo porque passa por essa região da Jordânia divisa com o Egito. Foi lá que ele viu isso e relatou para a gente. E agora está acontecendo também na Grande Curitiba. Então é algo realmente que deixa a gente assim, como diz o ditado, né, com a orelha em pé, porque é algo realmente assustador, né? É uma vida, né? É uma vida que está indo do nada embora. Não tem a quem as pessoas recorrerem. Olha o tamanho dessa cratera. Imagina uma família que tem criança, como confiar, deixar as crianças no quintal de casa, quando de repente pode até uma criança desaparecer numa cratera dessa, né? Olha aqui, eu vou colocar uma matéria para vocês aqui, ó. Descoberta a cratera de 70 metros de profundidade em Almirante Tamandaré. Agora imagina, 70 metros quadrados, você calcula a quadra que você mora e veja o início da primeira casa até a última casa, é uma quantidade de 100 metros, né? Geralmente as quadras têm 100 metros. Calcula aí 30 metros a menos a profundidade de uma cratera como essa. Imagina as crianças brincando no quintal, isso acontece. A pessoa compra um carro com 60 parcelas por mês, quando ele acorda de manhã cedo, o carro está dentro de uma cratera de 70 metros de profundidade, gente. E o pior de tudo é que já foi fechada por 2 vezes, né? Fechou uma vez com terra, depois voltou de novo a acender a cratera. E isso são detalhezinhos em vista do tamanho da grandeza dos sinais que estão acontecendo. As geleiras estão se derretendo mundo afora. Vocês perceberam, gente? Eu não sei a região que vocês moram, né? Mas a região que eu moro aqui, o clima é agradável. Mas nesses últimos dias, tem feito uma quentura muito grande aqui, tá muito quente. Eu tenho uma matéria falando sobre isso aqui, daqui a pouco eu vou colocar, né, falando sobre Maceió, né, olha aqui, ó, tem um bairro fantasma aqui em Maceió, falando sobre Maceió, olha aí, Maceió, tem um bairro fantasma lá, ó. Bairros afundando, transformam parte de Maceió em cidade fantasma e atraem curiosos. Só que aqui, gente, tem uma espécie de mineradora, né, e eles estão falando que é por causa disso, né, que aconteceu isso nesse bairro. E aí nessa cidade onde nós falamos aqui, né, agora há pouco, em Curitiba, será que tem uma coisa muito estranha? Tudo tem uma desculpa, né? Tudo tem uma desculpa. Na realidade, Almirante Tamandaré não tem mineradora. A mineradora fica em Rio Branco do Sul, que é próximo ao Almirante Tamandaré. Só que em Rio Branco do Sul não está acontecendo isso. Está acontecendo em Almirante Tamandaré. A mineradora fica em Rio Branco do Sul. É lá que eles trabalham tirando ali, extraindo cimento, aquela coisa toda. Mas em Tamandaré não tem mineradora para estar acontecendo isso. É muito estranho, muito sugestivo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia os meus pais, os antigos, os meus avós, os antigos dizendo, né,
que o mundo nunca mais vai se acabar com água, conforme Deus fez aliança, né? Eu nem sabia nada de Bíblia, nada de Evangelho, eu era uma criança. Eu escutava eles dizendo, o mundo nunca mais vai se acabar com água, mas o mundo vai se acabar com fogo, e a terra vai esquentar muito, o sol vai esquentar demais, né? E o fogo vai pegar na terra. E eles contavam essas histórias, parecia aquelas histórias de assombração quando a gente era criança, que escutava os mais velhos sentar para contar, para assustar a criançada, né? As histórias de assombração, no meio dessas histórias de assombração, vinham essas histórias de que o mundo não se acabaria mais com água, mas com fogo. E a gente ouvia isso e não entendia nada. Hoje a gente começa a se desenhar de uma forma mental a realidade daquilo que eles falavam cerca de 30, 35 anos atrás, que é, na realidade, o calor aumentando, a quentura aumentando. Gente, está quente demais na face da Terra. De uns tempos para cá, se a gente for avaliar de 10 anos para cá, a temperatura da Terra subiu. Eu acredito que uns 2 graus a temperatura subiu, porque hoje é natural a gente observar e ver que os dias da semana atingiu o topo de calor que não diminui, não desce. Chega no inverno, 2, 3 dias de frio e a quentura volta tudo de novo. E isso é um sinal escatológico também. Isso aqui aconteceu agora no dia 29 de março, mas vem ocorrendo já com frequência, a matéria que eu estou colocando aqui. Eles estavam analisando um bloco de gelo do tamanho de Roma se desprende da Antártica. Aqui, ó. Eu vou repetir para vocês, ó. Bloco de gelo do tamanho de Roma se desprende na Antártica. Uma plataforma de 1,2 mil quilômetros quadrados entrou em colapso, ou seja, ela se desprendeu um pouco antes do registro de temperaturas recordes no polo da Terra. Houve um grande aumento da temperatura lá, e olha que lá é gelado, geladíssimo lá. Imagens de satélite indicam que uma plataforma de gelo com cerca de 1,2 mil quilômetros quadrados se desprendeu na Antártida pouco antes do registro de temperaturas recordes nos 2 polos da Terra. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre o polo da Terra, porque é importante também. Na Antártica, as temperaturas ficaram 40 graus acima do normal. Ou seja, eu vi uma outra matéria dizendo que estava menos 11 graus negativos Celsius. Menos 11, tá? Menos 11 graus Celsius. Só que essa temperatura, lá para eles, ela está muito alta. Muito alta. Presta atenção, 11 graus abaixo de zero, e ainda assim está alta, porque está tudo derretendo lá, como se fosse aqui no Brasil verão. O que acontece é o seguinte, é que, eu vou repetir para vocês, na Antártica as temperaturas ficaram 40 graus acima do normal para esse período, e no Ártico 30 graus acima do normal, ou seja, ainda que esteja 11 graus negativo, isso é catastrófico. Por quê? Porque uma parte se rompeu. Inclusive tem uma matéria aqui, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Enquanto eu vou procurando a matéria, você que está em casa entenda. Sabe quando você aperta lá o botão para descongelar a sua geladeira, que de repente começa a cair as placas de gelo lá do seu congelador, que ela vai se soltando, porque automaticamente não está mais atingindo a temperatura daquele gelo, permanece ali, então começa a se soltar, o seu congelador começa a soltar as placas de gelo, você vai lá, vai pegando, vai limpando, e o congelador fica limpinho, normal. Isso está acontecendo nos 2 extremos da Terra, das placas de gelo, elas começaram a se soltar. Então é uma dimensão grande, a altura, que uma placa que se soltou, como eu acabei de ler aqui para vocês, atinge o tamanho da cidade de Roma. Para pensar, gente, que situação. E olha só o que está falando aqui, ó. Veremos mais plataformas de gelo se romperem no futuro com aquecimento climático, disse King em entrevista ao jornal. Veremos enormes plataformas de gelo muito maiores do que esta, se partirem, o suficiente para elevar seriamente o nível global do mar. Daí eu não posso falar aqui, senão vai assustar meio mundo, né? Mas se o mar aumentar aí 1 metro, cidades vão desaparecer do mapa. Dentre elas tem várias aí gigantescas, né, que eu não posso falar o nome porque senão pode assustar as pessoas. Mas é para vocês entenderem, né, aquele Hollywood com as suas mensagens preditivas
já lançaram um filme alguns anos atrás mostrando algumas cidades sendo engolidas, né? Algumas cidades sendo engolidas, são alguns filmes que eles apresentaram, talvez você já até assistiu, algumas cidades sendo engolidas, né, pelas águas, pelo tsunami, por isso e aquilo, pelas ondas, né, pelo mar que avançaria as cidades, e olha tudo isso criando uma forma em corpo para se materializar, gente. Compartilha essa live, gente, está muito forte essa live, a audiência está baixa, né, o like está baixo, deixa o like, porque nós temos informações muito fortes ainda aqui para passar para vocês aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, o 6º selo aberto aqui. É o que vai acontecer quando a igreja tiver sido arrebatada. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre os meteoros e sobre também as tempestades solares, tá? Vou voltar só um pouquinho aqui, ó, nessa questão aqui, ó. Plataforma de gelo maior do que o Rio de Janeiro, ou seja, do tamanho de Roma, maior do que o Rio de Janeiro, se desprende na Antártica. Aqui é uma matéria similar à outra. Mas voltando aqui um pouquinho, ó, olha o que diz aqui, ó. Uma calota de gelo com superfície equivalente à cidade do Rio de Janeiro se soltou totalmente na semana passada, na região leste da Antártica. Antes de eu terminar de ler aqui, eu vou colocar o vídeo aqui sobre o clima, né? E eu já volto a falar aqui da matéria que é importante, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui, ó. As climáticas ameaçam o bem-estar da humanidade e a saúde do planeta e exigem ações urgentes, segundo um relatório divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC, na sigla em inglês, é um órgão das Nações Unidas que estuda essas mudanças. O documento do IPCC alerta para o aumento dos eventos climáticos extremos, inundações, tempestades, secas e ondas de calor. É que nesses fenômenos expõe aí milhões de pessoas a uma situação de aguda insegurança alimentar e também de água. Hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que é essencial cumprir a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus e também reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 45% até 2030. Olha aí, vocês viram? Vocês viram a situação? Para tudo eles dão uma justificativa, mas a verdade é que a Bíblia vem se cumprindo em todos os aspectos. Eu mostrei aqui para vocês crateras se abrindo. Agora, o derretimento dessas geleiras, que olha, inclusive tem uma reportagem, eu não vou colocar aqui por causa do tempo, que eles estão tentando inventar lençóis, sabe, os lençóis especiais para impedir, para retardar, na verdade, o derretimento. Porque é inevitável, vai derreter de qualquer forma, está derretendo. Inclusive esse rompimento aí dessa geleira é muito triste, porque eles estão dizendo que o nosso planeta está mudando, gente. E o pior de tudo é que a gente vê que o Apocalipse mostra absinto caindo dos céus, mostram tanta coisa que só pode acontecer porque o mundo está caminhando para isso. É um alinhamento, a gente vê um aumento dos terremotos, vulcões contribuindo com isso, vários vulcões, tem vulcões perigosíssimos, que se eles entrarem em erupção, eles podem fazer com que a raça humana entre em extinção. Entendeu? E o mais triste, gente, é a gente ver nessa matéria, né, o chefe da ONU, o Guterres, ele arremessando, né, todos os eventos e episódios para 2030, né? Vamos ter que diminuir a emissão de gás, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, até 2030, né? A programação deles é para 2030, não é verdade? A gente percebe que a programação deles é para 2030, gente. É para 2030. Bom, e agora eu vou falar um pouco aqui sobre o polo, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu abri aqui já para vocês. Eles falam de parar com esse aquecimento global. Como que vai parar, gente? Sendo que o polo magnético, para os irmãos entenderem certinho o que é o polo, é uma proteção que a Terra tem dos raios solares do Sol. Só que, infelizmente, existe um buraco, bem aonde, gente? Aonde que está o buraco? Aqui, ó, no globo. Se a gente olhar, tá onde? Em cima do Brasil, gente. Olha aí. Se pegar aqui, ó, o Brasil é um país aqui, ó, bem em cima do Brasil, ó. Na América do Sul, pegando bem em cima do Brasil, na região de, podemos dizer, de Minas Gerais para baixo, né? Aquela região entre Minas até o Rio Grande do Sul.
Agora eu vou colocar aqui isso aqui, ó. Existem 17 itens que eles querem cumprir até 2030, tá? Mas o que me chama a atenção aqui é isso aqui, ó. A questão é essa aqui, ó. É o 13, ó. O 13. Bem no 13 aqui, pessoal, ó. Deu um zoom aqui para vocês. Bem aqui no 13, gente, tem o quê, ó? O olho de Horus, né? O olho de Horus e o mundo dentro do olho de Horus, né? E olha o que está dizendo aqui no 13, ó. A ação contra combates às alterações climáticas. Vocês acham que eles vão conseguir parar isso? Que já está em andamento? Inclusive tem uma matéria aqui, que eu quero colocar também. Um órgão da ONU, né, confirma que temperaturas estão mais altas e temporais mais frequentes no Brasil. Vocês perceberam que esse ano no Brasil, por exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro a cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis, ela em um mês houve 2 enchentes. Inclusive até fiz aqui uma matéria sobre um bebezinho que a mulher foi trabalhar, deixou o bebezinho com a mãe dela, né, com a avó. E quando ela voltou, encontrou a casa soterrada, perdeu ali a mãe, perdeu o filhinho, e ela ficou 7 anos programando a gravidez, né? Não engravidava, 7 anos ali, e ela então conseguiu ter o bebezinho, e aí o bebezinho com 1 ano e meio, né? Quase 2 aninhos, ia fazer a festa do aniversário naquele dia, e quando ela chega do trabalho, depara com a casa toda soterrada e a criancinha morta, gente. Isso é terrível. Que situação desesperadora, né? Essa é a grande realidade. E tudo isso, né, gente, se repetindo, porque se nós formos ver, né, Petrópolis, como eu disse aqui, não foi só aquela tragédia daquela vez, não. Está acontecendo e se repetindo. Eu acredito que quando arma o tempo de chuva naquela região, o desespero já toma conta das pessoas. Já toma conta das pessoas. Bom, vou ler aqui a matéria para vocês. Ó. O Instituto Nacional de Meteorologia acaba de divulgar um novo documento com as médias de climatologias do Brasil. Ou seja, o Brasil, do período de 1991 a 2020, segundo aqui informações feitas nas últimas décadas, evidenciam que já é perceptível na prática, as temperaturas estão ficando mais altas e os temporais extremos estão mais frequentes no Brasil. Eu assustei esse ano. Aqui perto, Pirassununga, não sei se vocês conhecem Pirassununga, ficou em calamidade. Mais de 100 árvores foram arrancadas pela raiz. Temporais de areia vindo de Franca para Ribeirão Preto saindo fumaça do chão. A gente percebe que o Brasil, Bahia ficou debaixo d'água, Minas Gerais ficou debaixo d'água. Acontecia, claro, mas não com essa intensidade. Maranhão debaixo d'água. Eu fico imaginando, se isso continuar ocorrendo, o nosso país não tem preparo e estrutura para suportar tamanha destruição, não é verdade? E são sinais, gente, sinais que vão fazendo um giro em regiões e cidades pelas quais nunca aconteceram esses sinais, né? A gente começa a ver, para pensar, onde já se viu enchente na Bahia? Onde já se viu falar em enchente no estado de Minas Gerais, no estado, por exemplo, de Fortaleza? Está chovendo direto, coisas que o norte e o nordeste do Brasil, o povo vivia orando, buscando a Deus, pedindo chuva. Lá está chovendo agora além do normal. E a onda de calor em cidades, por exemplo, que que sempre foi cidades de clima bom, de clima fresco, fazendo calor acima do normal, com a temperatura muito estranha, né? E isso é sinal da volta de Jesus, o aquecimento global, né? As pessoas estão vivendo nesse clima, né, desesperador dos últimos dias, gente. E o pior de tudo é que as pessoas só lembram de Jesus quando está numa situação dessa aqui, ó. Quando tudo está indo para o brejo, aí lembra de Jesus. Não era mais fácil lembrar dele quando tudo está bom? A gente sempre fala aqui na live, Jesus tem que estar conosco nas boas situações, porque quando chegar na pior situação, você tem a quem recorrer. A pessoa vai recorrer a Deus quando está tudo assim, ó, dessa forma. Tudo já indo para o brejo, né? Isso fora a violência, que a gente não está ponderando aqui. Eu estou falando de sinais que está acontecendo no nosso próprio país. E nós temos dados mostrando crateras se abrindo, a gente vê terremotos acontecendo lá no oceano e refletindo aqui na Avenida Paulista. Aconteceu, por exemplo,
quando aconteceu aquele terremoto no Chile, se eu não me engano, em 2015, esse rapaz que o meu irmão levou no canal dele, que já foi até no De Noite, ele preveu o que aconteceria e aconteceu. Quando aconteceu, ele falou assim, gente, esvazia São Paulo e Avenida Paulista porque vai acontecer um tremor de terra aí. Aí o pessoal foi lá e esvaziou as escolas. Dito e feito, aconteceu o terremoto na Avenida Paulista. Não é porque ele adivinhou, não. É porque ele tinha os dados. E aconteceu. E ele está prevendo, gente, ele está prevendo que vai acontecer terremotos no Brasil. Agora você imagina, com essa destruição total que está acontecendo aí no nosso país da questão climática, né? Enchentes, a gente vê até a terra se abrindo. E agora terremotos. Você acha que os nossos prédios que o Brasil tem suportaria esses terremotos que acontecem no Japão, por exemplo? Né? São a base. De maneira nenhuma, gente. De maneira nenhuma. O Japão eles já construíram, devido a ser um país que tem esse alto índice de tremores, os prédios são construídos como se fosse com amortecedores, né? Com amortecedores embaixo. Coisas que não existe em prédios, em nada, em casa aqui no Brasil. Então, o Brasil não está preparado, né, para uma nevasca, não está preparado para tremores de terra, não está preparado para nenhum fenômeno natural. Essa é a realidade, porque o que se espera no Brasil é que é uma região de paz, como sempre foi. Então, qualquer evento, né, que foge do natural é assustador. Inclusive, isso que está acontecendo na Grande Curitiba é assustador porque nunca aconteceu. Não é normal um fenômeno da natureza acontecer em solo brasileiro, gente. Você percebe também que não tinha isso e agora tem. Então, quer dizer, um país que o povo diz, aqui é tranquilo, não tem nada disso não, não tem nada não. Está acontecendo no portão da nossa casa. Então, gente, a Bíblia está se cumprindo aí diante dos nossos olhos. Então, a Terra, gente, ela está em estado de alerta. A Terra está em estado de alerta. Não é só uma região, é o planeta Terra que está em estado de alerta. Isso, nós estamos citando alguns detalhes. Porque se eu for entrar aqui na área do comportamento humano, né, a violência que está na face da Terra, filhos contra pai, pai contra filho, enfim, se a gente for entrar na parte de noticiário, né, daquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, é de se assustar. A política nem se fala, nem se comenta, né? A ganância, a avareza, o ódio comandando a vida das pessoas, o egoísmo, sabe? E nós estamos falando de sinais da natureza, isso sem falar do próprio comportamento humano, né? A descrença, no engano, na mentira, nas pessoas que usam, né, da religião, que usam da palavra de Deus ou algo semelhante para se auto-beneficiar. É tanta coisa que está girando em torno da humanidade que se nós pararmos para avaliar, você não precisa nem de nenhum pregador dizer para você que a Bíblia é verdade. É só você avaliar os sinais, ir lá e ler em Mateus capítulo 24. Você vai ver que tudo que está registrado ali está se materializando diante dos olhos de todos, gente. E agora eu lembrei também, vamos voltar aqui no assunto daquela imagem do Polo aqui, ó. Então, olha só. O que a gente viu aqui é que está aonde, né, a falha está em cima do Brasil. Tanto é que quando chega aqui, ó, nessa região aqui, os satélites, né, o pessoal desliga ele, porque se passar nessa região aqui, o satélite não funciona. Aí eu fui ver, mas por que isso está acontecendo, né? Numa linguagem mais simples, para você entender, é por causa disso aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Olha aqui, ó. Forte tempestade geomagnética canibal já atingiu a Terra, que foi dia 31, ontem, né? Ontem. Isso foi ontem, bem capaz que atingiu a Terra. Só não atinge nós aqui, por quê? Por causa dessa proteção que nós temos aqui, né? Cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. Essa proteção aqui, que está protegendo a Terra. Mas nós, o Brasil, tem uma boa parte que já perdeu essa proteção. Aqui, ó, esse lugarzinho mais escuro aqui é onde já perdeu. Tá vendo? Aqui é onde está perdendo a proteção. Olha para você ver como que está aumentando. Então, quer dizer, se esses raios solares, tempestades, chegarem até nós, pode termos o risco de contrair câncer de pele. Internet não vai funcionar. Celulares, né, rádios, amadores, vão tudo para o brejo, por causa dessa questão aqui da tempestade solar.
Inclusive, gente, por quê? Porque o Sol, eu estava vendo, ele tem um comportamento. E justamente agora, ele está no 25º ciclo. Ele está muito forte, jogando rajadas de tempestades solares. Inclusive, Marte nem tem mais atmosfera, por causa do Sol. O Sol destruiu Marte, a atmosfera de Marte. E a Terra tem essa proteção. É por isso que nós ainda conseguimos sobreviver, respirar, mas a gente percebe que a cada dia que passa, a nossa proteção da Terra está ficando cada vez mais difícil, porque os polos estão se invertendo. E isso é complicado, gente. Ainda bem que vai demorar muitos anos, né, para poder inverter os polos magnéticos, né, os polos magnéticos. E isso culmina nisso aqui que eu ia pôr para os irmãos agora há pouco, acabei não colocando. Isso aqui, ó, esse versículo, ó. Por isso que eu digo, tudo bate uma coisa com a outra, porque quando a Terra perder o campo magnético, por exemplo, um asteroide, ele vai cair na Terra inteira. Por quê? Porque o que faz ele se despedaçar é justamente a proteção que nós temos. Quando ele chega aqui na nossa atmosfera, chega em pedaços, né? Chega em partículas. Já com essa perda do polo magnético, o nosso planeta vai perder a proteção. É por isso que fala daquele absinto que vai cair no mar. Mas como que vai cair no mar numa estrela, né? Uma estrela. E vai virar um tsunami, né? Isso faz parte das taças da ira de Deus, que não vai ter misericórdia. Eu quero só ler essa parte do Apocalipse aqui, para a gente encerrar e vocês entenderem que é interessantíssimo. Vai acontecer nos dias em que a igreja não estiver mais aqui. Que é Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Diz assim, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício. Para o sol ficar negro, gente, eu achei que Deus ia... Eu falei, poxa, Deus vai vir e vai colocar a mão dele lá, vai ficar negro. Não, eu estava pesquisando aqui no raciocínio mais lógico, são os vulcões, que vão fazer com que as fumaças vai ficar tudo negro. Você vai olhar, você não vai enxergar nada, nem um palmo à sua frente. A lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e os rochedos, cai sobre nós. E aqui está falando, gente, de bunkers, tá? As pessoas que estão no bunkers, protegidas, não vai suportar tanto calor que vai ter, que a Terra vai estar por causa dos vulcões, a temperatura extrema, que vão pedir para que caiam sobre eles os montes. Ó, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir. Gente, é forte, a gente não quer aqui, eu não estou aqui trazendo caos, é apenas o que a Bíblia está dizendo. Então o mundo, gente, diante de tudo isso que eu coloquei aqui, essas informações, né, junto com a Bíblia Sagrada, alinha, não queira estar aqui quando isso acontecer, de fato, realmente. Tá? Tudo que nós estamos passando, tudo que eu estou te passando, é uma maneira de te apresentar uma realidade do Evangelho para que, diante desse mundo, né, desse mundo nocivo, diante desse mundo de pessoas céticas, que não credibilizam a palavra de Deus, venha acontecer um despertamento na vida de todos, ao ponto de entender que o que está escrito na Bíblia está se cumprindo e é a realidade. Se a Bíblia está dizendo que esse dia, né, dessa taça da ira de Deus, né, que esse dia será um dia tenebroso. Se a Bíblia diz que será tenebroso, você imagina como não será. Porque não é um ser humano que está dizendo, quem está falando é o próprio Deus. Então você imagina como não será. Então, como se precaver diante disso? Se preparando para o arrebatamento da igreja, servindo a Deus de fato e de verdade, largando mão desse evangelho paralelo que está sendo pregado por aí hoje em dia e servir a Deus de verdade, se entregando na oração, no jejum, no temor, na sinceridade, para que quando acontecer a volta do Senhor Jesus, que pode acontecer em duas escalas, né? Existem duas maneiras de Jesus voltar. Uma é a volta dele para arrebatar a sua igreja, que é de uma forma coletiva.
mas ele pode voltar de uma forma individual também. E se ele voltar de uma forma coletiva ou de uma forma individual, que possa nos encontrar preparados, que possa nos encontrar de vestes brancas, que possa nos encontrar de consciência limpa, que possa nos encontrar servindo a ele de fato e de verdade, que o Senhor possa nos encontrar limpos por dentro, lavado e remido no teu sangue de fato e de verdade, que não venha nos encontrar despreparado apenas como homens e mulheres religiosos, que conhecem alguns versículos isolados da Bíblia, que frequentam um templo, né, ou algo semelhante. Não, que na nossa vida possamos estar prontos para a sua volta, porque os sinais estão evidenciando e mostrando que não há mais tempo para nada. Para nada. Que bênção, né, gente? Que presente de Deus nós estarmos juntos e reunidos na mesma fé, trazendo este despertar, né, esse alerta para você a respeito dos sinais que comprovam que não há mais tempo para nada na face dessa terra. Que não há mais tempo para nós vivermos uma falsa religiosidade, um falso cristianismo, vivermos apenas um rótulo, né? Não. Está na hora de nós servirmos a Deus de verdade, aonde quer que nós venhamos de estar. E eu quero aproveitar essa ocasião e convidá-lo a aceitar a Cristo como teu Salvador. Escreva aqui nos comentários desse vídeo: eu quero aceitar a Jesus. E eu estarei orando pela sua vida posteriormente em nome de Jesus. Eu preciso sair, eu tenho um compromisso muito sério hoje, né? Estou indo agora para esse compromisso, mas estarei orando por todos vocês, amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém e diga graças a Deus. Deus abençoe a todos, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, vai no nosso Telegram, tá aqui na descrição, o Instagram, @canal Povo da Fé, IPR Giovanni Dias, eu aguardo vocês lá. Um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.